galera, sejam bem-vindos aí ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Para muitos aí que pediam meu pós-jogo gravado, tá aqui. Espero não frustrar a galera da live, pretendo fazer uma live para vocês amanhã, mas estão aqui para falar do jogo, pedir para vocês colaborarem. Todo mundo que diz que gosta tanto do meu pós-jogo, já chega deixando o like aí, porque ajuda a plataforma a entender que o conteúdo é relevante e espalhar para mais pessoas. Dito isso, galera, eu queria fazer um preâmbulo aqui para falar do jogo, antes de falar propriamente do jogo, porque assim, eu percebo que muitos torcedores do Vasco estão um pouco descolados da realidade, cara. Hoje confesso que me incomodou até um pouquinho interagir com a galera dos membros que fazem parte do grupo de WhatsApp, porque tem alguns comentários assim muito descolados da realidade, cara. Não sei se todo mundo que vai passar no pós-jogo tem a mesma opinião, não sei como é que foram em outros locais, mas no nosso grupo aqui eu confesso que me deu uma incomodada, porque assim, vamos falar a real aqui. Qual é a sua expectativa antes da bola rolar para um jogo Vasco e Lanús em São Januário pela Conmebol Sul-Americana? Vou falar qual é a minha. Jogo duro, jogo difícil, jogo com a cara de empate ou vitória para um lado ou para o outro, apertado. 1-0, 2-1 e num sanhaço para um lado ou para o outro. Eu me preparo para assistir esse jogo assim. Meu irmão, a gente precisa ganhar o jogo hoje se a gente quer classificar em primeiro, mas hoje vai ser madeira de dar em doido. E eu fiz questão de trazer o retrospecto do Lanús aqui, eu nem sou de fazer muito isso. O Lanús dos últimos, agora, 16 jogos, perdeu um jogo. Sabe para quem o Lanús perdeu nas últimas 16 partidas dele? Para o River Plate, que é aí o clube mais vitorioso do futebol argentino nesses últimos anos. Então, é uma equipe chata. Pô, Diego, mas o Lanús não levou tanto perigo ofensivo ao Vasco. É o Lanús, por isso que ele empata muito. É um time que é difícil de tomar gol, mas é um time que também tem dificuldade de fazer gol. Então, os jogos com o Lanús é só pegar aí os jogos do Lanús, os resultados. Empate, 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 empate. E não é empate contra o Três Coquinhos, não. É contra o Independente da Argentina. E contra os times grandes, times de camisa da Argentina. E quando perde ou quando ganha, é placar apertado. Meteram 3-0 aí na equipe do Melgar, né? Aconteceu o jogo na Argentina. O Melgar vindo pro Rio de Janeiro, eu espero que o Vasco aproveite e faça um placar dilatado. Então eu vejo alguns comentários, e eu vi comentários hoje no grupo que me incomodou, porque assim, a galera acha que o Vasco às vezes é um super time, que por estar jogando em São Januário, que a gente vai amassar todo mundo que chegar em São Januário para jogar com a gente. E se você pensa assim, desculpa lhe informar, amigão, não vai. Você vai ficar puto várias vezes. Vou pegar até uma fala do Carille na coletiva do jogo contra o Flamengo. Eu espero que o Vasco pare de ser um time nota 8, nota 3, nota 8, nota 3. A ideia que ele falou é que o Vasco tem um time nota 6. Não vai dar espetáculo hora nenhuma, mas também não vai ser um time atropelado pelos outros, que foi o jogo ridículo com o Ceará, o primeiro tempo, foi o jogo ridículo contra o Corinthians. O jogo do Flamengo e agora o jogo do Lanús, o Vasco fez um jogo competitivo. Propostas diferentes. Contra o Flamengo, sendo mais amassado, mas resistiu bem, conseguiu incomodar no contragolpe. E hoje tinha que ter um pouco mais o protagonismo. Aí eu começo a entrar no jogo após esse preâmbulo inicial. O jogo no primeiro tempo, que eu gostei, o jogo se desenhou da seguinte maneira. O Lanús surpreende o Vasco com a postura. Os 7 primeiros minutos, o Vasco não viu a bola. E não é que o Vasco entrou numa roda, num bobo, não. O Lanús tinha um pouquinho mais a bola, tinha uma falta, outra, o jogo ficava picotado, a bola não andava muito, mas o Vasco não conseguia sair ali da sua defesa. Era o Lanús todo trabalhando a bola dentro do campo do Vasco. Acredito que isso pegou o Vasco desprevenido, porque normalmente o visitante dá uma segurada, o time da casa faz uma pressão nos 15 minutos, a gasolina vai abaixando e o jogo entra numa normalidade, a menos que saia o gol, aí o adversário tem que se expor, jogando na casa do adversário, e aí o jogo muda de figura. Mas se não sai gol nos 15 primeiros minutos, o jogo dá uma amornada. E o Lanús incomoda o Vasco, acha uma bola na trave num rebote de um escanteio, uma bola batida, um corte, uma paulada, a bola pega na trave e depois tem até uma falta no rebote dessa bola na trave aí. Passado esses 7 minutos,
Do 8º minuto a mais ou menos ali o minuto 15, ficou um jogo morno. Um jogo que não tinha o controle de ninguém, nem o Vasco nem o Lanús, ficava um bolo búlica ali, ninguém incomodava a área de ninguém, porém, o Vasco foi equilibrando o jogo, mas você fica com a impressão de que o Lanús é melhor no jogo pelos 7 primeiros minutos e depois por uma sequência de mais 10, 11 minutos ali que o jogo ficou igual. Porém, a partir mais ou menos do minuto 17, 18 em diante, o Vasco foi muito superior ao Lanús. Ele começou a encaixar o jogo, os jogadores foram entrando na partida, o Vasco conseguiu empurrar o Lanús para o campo dele e o Vasco alternava as jogadas. Eu quero trazer um ponto positivo que eu vi no primeiro tempo, vou falar de muita coisa negativa na segunda etapa. Qual foi o ponto positivo que eu vi hoje? O Vasco parou de ser um time torto. E aí, quem já soltou pipa quando moleque aí, sabe quando a pipa tá dando de lado, tem que dar um furinho do outro lado ali pra ela parar de ficar bandeando pra um lado só? O Vasco era um time que a pipa do Vasco ficava dando ali pra esquerda. O tempo inteiro é Nuno, Coutinho, Piton e cruzamento pro Verratti. O Ryan subiu muito de rendimento. Eu tô muito feliz com a maturação do Ryan. O Ryan começa a ganhar protagonismo no Vasco. Final do jogo ele deu uma queda normal, cansou. Mas o Ryan começou a fazer parede. Contra o Flamengo ele fez isso várias vezes. O Ryan indo pra tabela. O Ryan girando em cima do adversário e conduzindo e arrastando bola. O Ryan comunicativo, cobrando. Teve uma jogada que o Jair vem arrastando no primeiro tempo. O Ryan se movimenta por dentro para receber, o PH abre. O Jair abre essa bola no PH, o PH tenta o cruzamento ali, a jogada não dá muita coisa, gera um escanteio. E o Ryan vai gritar no Jair: porra, eu queria a bola, pô. A bola é em mim. Então eu vejo, e aí a gente tem que tomar muito cuidado para falar dos jogadores da base, porque cada um tem uma maturação. Tem os fenômenos, que são o Neymar, que já sai do sub-20 ali, igual um filé de borboleta com 17 anos de idade, e parece que, né, joga no profissional a vida inteira, e tem uns que demoram. Olha quanto tempo levou pro PEC desabrochar. O Ryan tá indo aí para sua segunda temporada e meia, segunda temporada no profissional, e eu percebo uma melhora acentuada do Ryan de uns 3 jogos para cá. O Ryan jogou muito bem contra o Ceará, o Ryan fez um bom jogo contra o Flamengo e hoje, de novo, ele fez um bom jogo. E sabe o que acontece a partir do momento que o Ryan melhora e com a entrada do Jair, que eu também gostei, e vi muita gente criticando o Jair no grupo de WhatsApp dos membros do canal, eu discordo retumbantemente de algumas opiniões que eu li no grupo hoje mais cedo. O Vasco ficou um time mais equilibrado. Em vez de ficar o tempo inteiro aquele time caindo para a esquerda e vivendo de cruzamento, ou abrir a bola no Paulo Henrique sozinho, coitado, e ele tem que se virar, correr com a bola igual um desesperado, driblar 1, 2, fazer aquela cortadinha para a esquerda e dar um balão para dentro da área com a perna ruim dele, seja o que Deus quiser, isso hoje mudou. O PH teve uma partida boa, acho que foi um destaque ofensivo do Vasco na partida, muito em função dele estar melhor assessorado. O Coutinho puxava para a esquerda ali para iniciar a jogada, às vezes vinha buscar a bola aqui no pé dos volantes, porque a bola às vezes não chegava com qualidade, mas o Jair, várias vezes hoje, fez essa função meio que de um meia-direita. Então o Vasco passou a ter um tripé para a esquerda com o Nuno, Coutinho e Piton, e passou a ter um tripé pela direita com Jair, Ryan e o PH. Inclusive tem um lance aos 34 minutos do segundo tempo, que exemplifica muito isso. Tem uma tabelinha entre o Ryan e o Jair, depois o PH termina a tabela ali com o Ryan, o PH vem cruzando para trás e o Jair vem para a entrada da área, vai bater, o cara dá um carrinho, a bola estoura no jogador do Lanús e gera um escanteio. Quantas vezes vocês viram o Ryan e o PH tabelando na direita, o Jair, o Ryan e o PH, ou o Jair e o PH? Hoje o PH toda hora ia para um 2 e passava. Por quê? O time do Vasco, com a entrada do Jair e com o Ryan se firmando, o time melhorou. Em contrapartida, apesar de eu perceber um time mais equilibrado na distribuição das jogadas, o Vasco continua com um problema. Qual é o problema? O Vasco tem dificuldade de ser protagonista. A partir do momento que ele conseguiu empurrar o Lanús para trás,
jogar dentro do campo do Lanús e eu vou ser o senhor do jogo e eu que vou tentar criar as oportunidades, quando ele pega adversário fechado, com bloco baixo, o Vasco tem dificuldade para furar. Por quê? O Vasco tem jogadores de pé bom, mas o Vasco tem, aí cabe uma crítica aqui ao Jair, alguns momentos, cabe essa crítica alguns momentos aqui ao próprio Coutinho, que às vezes demora um pouquinho, mas gostei do jogo do Coutinho, tá? Principalmente no primeiro tempo. O Vasco é um time um pouco previsível, um pouco lento. Os próprios zagueiros do Vasco, o João Vitor dá muito passe ruim. O passe bem feito é o passe forte na frente do companheiro. Óbvio, a não ser que ele tenha um jogador aqui, né? Quando o cara tá sozinho, você não dá a bola em cima do jogador, porque ele tem que dominar, arrastar a bola para conduzir. Quando o cara tá sozinho, não dá a bola em cima do companheiro, dá na frente. Porque ele já sai atacando a bola, ganhando espaço. Ou dá um passe forte, um pouco aberto, o cara domina com o domínio assistido aqui. Domina com a chapa, bota na frente e arrasta. O João Vitor dá muito passe ruim, passe fraco, passe em cima do cara, até o cara dominar, controlar a bola e sair, você perdeu 2 segundos, balançou. E o Lanús, apesar de marcar igual o Vasco sem bola no 4-4-2, são posturas e comportamentos completamente diferentes. O Lanús, eu percebi na marcação deles que eles mantinham ali o balanço do 4-4-2, sendo que o Lanús é uma equipe que ele faz muita pressão ao portador da bola. Quando ele vê que está fugindo do controle, eles baixam, fecham os blocos e deixam o time trabalhar. Agora, quando a bola está numa zona de intermediária, os 2 homens da frente dele, o 10 e o 9, ao invés de ficar paradinho só balançando, não. Esses caras combatem, esses caras saem para caçar. O Verratti ainda faz um pouco isso no Vasco, o Coutinho não. O Coutinho mais fica dando um trotezinho e só paradinho na linha dele. Então a equipe do Lanús, ela mordia, saía para caçar com 10 e com 9, incomodava. Vou dar um exemplo. Tem um lance que o Vasco ia tomando a jogada de perigo, que o Jair tem que fazer o carrinho e matar a jogada ali, gera uma falta na intermediária para o Lanús, que é exemplo disso que eu tô falando, da marcação, pressão deles em cima do portador da bola. Vem um passe pro João Vitor, ele domina, a bola abre, o Marcelino Moreno vai acompanhando o João Vitor tenta conduzir achando que vai ganhar espaço, não consegue, que o cara vai apertando. O que o João Vitor faz? Não tem um passe fácil, vou jogar a bola pra frente, seja o que Deus quiser. É aquele passe que ele já dá caindo assim. Quando essa bola vai, o jogador do Lanús faz uma casquinha, a bola vem na intermediária, tem um jogador do Lanús que pega a bola, arrasta, e aí deu M. Aí o que o Jair tem que fazer? Dá-lhe uma pancada, mata a jogada e toma um amarelo. Por quê? Porque a pressão do Lanús funciona. Não tem problema você marcar no 4-4-2, no 5-4-1, no 5-5. Todos funcionam. Depende da característica. Então o Vasco é um time que muitas das vezes ele marca fofo, o adversário consegue trabalhar um pouco melhor essa bola, porque o Vasco não tem jogadores com característica de imposição, de força física. Até tem o Hugo e o PH. São jogadores que eu vejo com essa característica. Então, quando o Vasco pega um adversário que morde, que espreme ele e que bota intensidade na marcação, o Vasco tem dificuldade. Ele acaba se desfazendo da bola ali, tá bom? Enfim, essa era uma opinião e uma análise que eu queria colocar para vocês aqui. Mas eu gostei desse terço final do Vasco, da primeira etapa. Faltou caprichar melhor essas jogadas. Tem uma bola que o PH rola para trás, se ele capricha o passe melhor, o Jair chegava batendo numa condição melhor. Tem uma bola que vem pro Nuno, que é muito bem trabalhada, linda, PH, Jair, Ryan, o passe do Ryan vem para trás e aí o Nuno pega meio de raspa bosta. O passe poderia ter entrado melhor, o Nuno poderia ter feito algo melhor. Tem uma bola que abre no Nuno lá pela esquerda, o Nuno domina, vai dar aquela chapada na gaveta do Coutinho, acerta a mão do goleiro. O Vasco teve volume, não, nossa, que volume, que amasso, igual foi com o Porto Cabejo, mas teve volume para abrir o placar. E aqui a gente faz uma pausa para falar de um tema fundamental que para mim tá muito claro, tá assim, mais claro do que 2 e 2 é 4, a respeito da queda do Vasco nos jogos. E o Vasco não tem problema só, e de novo, não vou nem falar isso porque eu já falei mil vezes e vou sempre repetir. Eu não tenho condição de dizer se o trabalho de um preparador físico é bom ou é ruim. Não tenho condição de dizer, eu não sou um entendido de preparação física. O que dá para perceber pelos olhos é que o Vasco não consegue manter a dinâmica e a intensidade entre o primeiro e o segundo tempo, está claro.
mas eu sempre bato na tecla. O problema do Vasco é a preparação ou é a característica dos jogadores que a gente contratou? Por quê? O Coutinho, desde que ele chegou ao Vasco, ele não consegue sequer completar 90 minutos. Se eu não me engano, o último jogo que o Coutinho jogou 90 minutos foi aquele jogo do Vasco Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, que ele tava se arrastando, tava troncho já em campo, mas era um jogo de volta de uma Copa do Brasil, e se o Vasco faz um gol ele vai pra final, então vai pros pênaltis, então foi aquela coisa assim, cara, deixa o craque em campo aí, vai que ele tira um coelho da cartola, mas tava se arrastando já, não consegue. O Coutinho melhorou muito, mas a gasolina dele acaba com 15, 20 minutos do segundo tempo. Inclusive o Vasco tem que ter isso muito claro, porque o Vasco tem a necessidade de ter um reserva do Coutinho. Alguém precisa entrar na vaga dele nessa minutagem e sustentar. E jogo sim, jogo não, a cada dois, 3 jogos aí, 4 jogos, ele vai ser poupado. Então há necessidade de ter um jogador no elenco para suprir. Esse jogador não é o Payet, tá muito claro que o Vasco não vai renovar com o Payet, ainda que ele entregue alguma coisa daqui até julho, que é quando acaba o contrato dele, ele não vai ficar para a partir de agosto. Então há uma lacuna no elenco para se buscar. E você vê muito nítido a diferença do excelente primeiro tempo que o Nuno fez para o segundo. O Nuno visivelmente começa o jogo aqui e quando vai dando 30 minutos do primeiro tempo ele vai caindo e mal começa o segundo tempo ele tá morto. E dá para entender, cara. O cara é europeu, ele é português, Portugal é um ovo. A faixa territorial de Portugal é menor do que alguns estados nossos aqui brasileiros. Não é um país grande. Muito pelo contrário, a maioria dos países europeus, com algumas exceções, são países pequenos. Então o cara faz um campeonato nacional, as viagens são curtinhas, cara. E aqui eu vou fazer o comentário e vai ter gente não concordando comigo e tá tudo bem. Muito do Vasco botar a língua pra fora nos jogos, e aí dá pra pegar como exemplo, entender o cara ele ter metido aquele time reserva lá contra o Corinthians, o Vasco não aguenta. Tem o lado positivo e tem o lado negativo de você disputar todas as competições. Lado positivo, porra, é maneiro, tá disputando toda a competição, é mais chance de ganhar título, é mais chance de ir avançando de fase e fazer dinheiro. É legal, pô, não é maneiro tu ficar no sofá vendo o time dos outros jogando as competições. Sendo que, para você jogar o Campeonato Brasileiro com a dimensão territorial que a gente tem, jogar a Copa do Brasil, que é dentro da mesma dimensão territorial, jogar a Sul-Americana, as 3 competições ao mesmo tempo, com jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo e... Se você pega a soma desse quarta, domingo, quarta, muitas das vezes, você tem 3 jogos no intervalo de 8, 9 dias, cara. Se muitas vezes 10. E aí o que acontece? Cara, os jogadores não aguentam. Aí, por exemplo, eu vou falar agora pra você aqui. Pô, o time do Vasco falta repertório, falta jogada. Você acredita que esse time treina? Jogando quarta, domingo. Não é o Vasco, aí ninguém tá treinando, cara. Ninguém tá treinando. Dia seguinte do jogo, recovery, gelo. A gente vai ter daqui a pouco uma piscina lá em São Januário que tá fazendo a obra. Descanso, o time titular vai pra academia fazer um treininho ali, né? Melhorar um pouquinho a carga, uma massinha muscular. Descanso, sala de vídeo. A comissão técnica levanta os acertos, os erros, o time reserva vai fazer um trabalhinho de campo, os jogadores que entraram no segundo tempo ou não entraram na partida ou não viajaram, faz um trabalhinho de campo. No dia seguinte já é a véspera do jogo. É mais ali um reduzido, um joguinho curtinho, salinha de vídeo e o outro dia é o jogo. É isso, cara. É tentar consertar e melhorar as coisas no gogó, no vídeo, e é isso que dá pra fazer. E aí entra um problema do Vasco, que é o que eu penso que o Vasco tem que atacar urgentemente nessa janela agora, é perfil de atleta. O Vasco precisa de qualidade, mas o Vasco precisa de saúde. Ano passado eu falei muito disso e parece que a gente esqueceu. Qual foi o meu clamor no final do ano? Eu fiz isso, inclusive, essa pergunta, numa entrevista coletiva que estava o Pedrinho, o Marcelo Santana e o nosso CEO, o Carlos Amodeu. Eu bati nessa tecla, eu falei,
O Vasco precisa contratar jogadores de saúde, jogadores físicos para 2025. O Pedrinho que respondeu essa pergunta, inclusive, que eu fiz na coletiva. Só voltar lá na Vasco TV, a coletiva, aí que vocês vão ver eu falando sobre isso. Então, qual é a questão para mim aqui? O Vasco vira 2025 com os mesmos problemas. O Lloyd é jogador físico, o Garré é jogador físico, o Nuno é jogador físico, o Lucas Freitas é jogador físico. A gente fez novas contratações, novas aquisições. Alguns dos jogadores que eu citei são até bons atletas, mas a gente não tem outros Paulo Henrique, a gente não tem outros Hugo Moura. E aqui abre um leque para a gente discutir se a preparação física do Vasco é ruim ou não. Eu lembro do ano passado elogiar o Hugo Moura, mas fazer uma única crítica a ele. O Hugo Moura, com a idade que ele tem que jogar 90 minutos, pô. Ele pode até sair porque tá mal tecnicamente num determinado jogo. Mas ele, com 25, 26 anos de idade, não aguentar jogar 90 minutos, não existe, tá errado. E o Hugo Moura, nessa temporada, o Hugo Moura tá jogando 90 minutos. E não é que ele tá se arrastando, ele tá competindo, tá correndo 90 minutos. De novo, o Hugo faz um grande jogo. E aí eu faço a pergunta, o Hugo Moura no ano passado, com 20 minutos no segundo tempo ele morria. Agora ele tá jogando 90. A preparação física desse ano é pior ou melhor do que no ano passado? Ele tá um ano mais velho. O Paulo Henrique continua correndo igual corria antes. Então, de verdade, eu não consigo dizer que a preparação física do Vasco é ruim. O preparador que o Vasco contrata é ruim. Lembrando que não é a mesma preparação. Cada treinador tem o seu, tá? O Carille trouxe a preparação física, o preparador físico dele. Ano passado o Rafael Paiva tinha um dele, o Ramon Dias, enquanto teve aqui, tinha o Diego Pereira. Então, pra mim, isso eu consigo cravar. O Vasco tem jogadores que, por característica, não tem muita saúde e não consegue se impor fisicamente. Coutinho, Payet, o Tietê não é que ele não se impõe, ele é mais franzino, é um cara de dinâmica. Mas o Adson é um jogador que não está muito legal. A gente tem alguns jogadores vindo de lesões graves e aqui abre-se um leque para eu falar especialmente de um jogador que eu vinha criticando, mas do jogo do Ceará para cá eu vejo uma evolução muito grande no jogo dele, que é o Jair. Eu vi muito comentário no grupo hoje assim, porra, o Jair é lento. Sim, meu amigo, o Jair é lento e ele não vai passar a virar velocista, ele não vai correr 100 metros, ele vai dar tiro e vai ganhar na corrida na velocidade de todo mundo, não. Isso não se aprende, isso não melhora com 31 anos. Tem jogador que tem fibra rápida, tem jogador que não tem fibra rápida. O Jair tem uma vantagem, e eu trouxe essa estatística para vocês aqui no canal, que eu inclusive me assustei. Ele tem revezado muito na volância aí com o Paulinho e com o Tietê. Passou a ganhar mais minutos agora com o problema particular do Tietê. Mas o Jair é o terceiro maior ladrão de bola do Vasco, mesmo jogando pouco. Só atrás do Hugo Moura e do PH. E hoje eu fiquei observando isso. O Jair hoje roubou muita bola. O Jair hoje fez algumas faltas importantes. O Tietê arrasta a bola, o Tietê dribla, o Tietê pisa na área. Ele dá a opção porque ele se movimenta, mas o Tietê é um dos volantes e um dos jogadores do Vasco que menos rouba a bola. O ranking do Tietê de roubada de bola na temporada, ele é lá pro 12º jogador do elenco. A última estatística que eu olhei, ele tinha 7 roubos de bola no ano inteiro. Então, assim, o Jair ele pode não ser um velocista, mas se ele me compensar com outras coisas, ok. O que o Jair acha de passe para frente, passe em diagonal, coloca jogador para frente, gera jogo. Teve uma resenha que eu tive uma vez com o Edmundo, se eu não me engano foi no Futebolaço Podcast, o Edmundo falou uma parada que clicou na minha cabeça aqui. Uma vez o Antônio Lopes fez uma reunião com o grupo e foi pegar lá, né, os scouts da época, dar uma olhada nas estatísticas, e ele falou, ó, Felipe, você precisa melhorar seu passe. Você é um dos jogadores que mais erra passe no time do Vasco. E aí o Lopes falou, apontou uma coisa aqui ali, o Edmundo fala que levantou a mão, falou, professor, não concordo com o senhor não. Eu prefiro que o Felipe tente 10 passes, R4, acerte 6, porque o Felipe ele tenta passe difícil, ele tenta passe para frente.
Se ele tentar 10 passes, errar 4, mas desses 6 aí, quando ele acerta, eu saio na cara do gol. E quem viu o Felipe jogando, seja de lateral ou de meia, o Felipe adorava essa achada entre o zagueiro e o lateral, entre o volante e o zagueiro, aquele passe para tu fazer a diagonal, ganhar na corrida e sair na cara do gol. Esse passe é difícil você executar. Você joga às vezes numa faixa do campo que ela é problemática. O Jair erra uma bola contra o Corinthians, que ele podia ter tentado fazer o mais simples, jogar essa bola pro lado. Ele forçou um passe, né? Até a discussão se a bola pegou na mão do Raniel ou não, e gera um gol no contra-ataque do Memphis Depay, puxado pelo Yuri Alberto. Mas é da característica do Jair tentar esse passe para frente. Ele vai errar um passe ou outro. Então eu analisei muito bem, fiquei muito prestando atenção no jogo do Jair e eu adorei. O Jair apertado, pressionado, ele achava um passe no meio de 2, virava uma bola. O Paulinho, quando entrou, é visível que o Paulinho perdeu a confiança. Várias vezes o jogo se apresentou pro Paulinho pegar a bola e arrastar, conduzir, que ele fazia bem. Ele levava. Quando o cara vinha pro mano a mano, ele via que tinha espaço, ele tirava do cara, sustentava na velocidade, abria um buraco, alguém vinha cobrir, ele pifa. Toma a bola aqui. Ele perdeu essa característica. O campo tá pra conduzir a bola, ele segura pro lado. Segura pra trás. Até o lance que dá pra ele fazer o 1 contra 1, ele... Mano, e nem condeno não, tá? Se você tá sem confiança, é melhor fazer o básico e aos poucos adquirindo confiança do que ficar errando e se queimar de vez. Então, eu gostei muito do jogo do Jair hoje, porque o Jair fez isso. Se ele me compensar com fazendo falta tática, quando precisar, no momento que o jogo tá congestionado e ele tem umas pernas largas, tem umas passadas largas, apesar de não ser muito rápido, tem um lance que foi muito interessante. O jogador do Lanús domina a bola, dá o tapa e o Jair tá atrás. Eu falei, mano, o cara vai arrastar. O Jair dá 1, 2 passadas, estica a perna, trava o cara, faz a base aqui, alavanca, gira, toma e ó, toma, Ryan. É o lance que o Ryan vai puxar o contra-ataque, o cara dá uma traulitada nele. O Jair rouba a bola sobra, eu acho que é pro Hugo, o passe entra, mas se o Jair não dá aquela recuperada ali, a jogada lá na frente não saía. Então assim, aí tem um cara que e tem uma coisa que é importante na vida, cara, tudo vai do teu ponto de vista. Se você que tá em casa não gosta de mim, cara, é natural que ao ficar me observando, você vai focar mais nos meus pontos negativos do que as coisas boas que eu vou fazer. E eu percebo que algumas pessoas já rotulou o Jair como um cara lento, ou um cara que ela não gosta da forma, do jeito que o Jair joga, porque o futebol de fato mudou, tá muito rápido, veloz, dinâmico. O Jair parece um jogador dos anos 90, e quando o cara não vê o Jair fazendo nada extraordinário no campo, o Jair é lento. O Jair é quando ele erra um passe, ou quando ele vai mais devagar numa jogada, pronto, o jogo do Jair é aquele. E hoje eu vi um bom jogo do Jair. Vi um bom jogo do Jair contra o Flamengo e vi o jogo da virada de chave dele, pelo menos desse recorte dos últimos 3 jogos, já que o jogo dele contra o Corinthians foi horroroso, foi o jogo do Ceará, que pra mim dos 3 foi o melhor jogo dele. Ele entrou na vaga do Paulinho e melhorou muito. O Vasco melhora muito no segundo tempo, dedo direto do Jair ali. Então assim, queria falar um pouco do Jair, que eu tava soltando a mão dele já. Tava soltando a mão, salário alto, jogador mais lento e não vinha legal. E o Jair começa a virar chave. Tomara que isso aconteça com o Paulinho. E voltando pra resenha nossa aqui de profundidade de elenco e jogar-se 3 competições, a gente precisa que o dia que o Jair não tiver bem jogar o Tietê, por exemplo, vai ter jogo que você vai ser amassado e você vai precisar competir na força com o adversário. Esse jogo talvez me seja mais interessante ter o Tietê de volante, pelo que o Paulinho tá jogando antes. Se é o Paulinho de 2023, o cara talhado para esse tipo de jogo era o Paulinho. Mas no que estão jogando os 3 no momento, talvez seja um jogo mais talhado pro Tietê. Um jogo que o Vasco vai pegar um adversário de bloco baixo, como foi hoje o Lanús em boa parte do primeiro tempo, e você precisa construir e organizar, o cara para fazer isso é o Jair. O Tietê pega a bola correndo nele, vai conduzindo igual uma formiguinha, vai lá, vai cá, ele é meio todo campista. O Jair toma aqui, toma ali, dá, passa, recebe, vira jogo, chama o companheiro. Ele botou o Ryan e o PH o tempo todo no jogo, ele virou um meia pela direita. O Hugo plantou e ele aqui, ó. Pisou na área, finalizou a bola que gerou o escanteio. Então eu tô satisfeito com a melhora do Jair de lá pra cá.
Caminhando agora para a reta final, eu não gosto do segundo tempo do Vasco. Por quê? Volta na resenha do físico. O time do Vasco fisicamente, já no final do primeiro tempo ele começa a riar, volta do intervalo e o Vasco faz isso aqui, ó. E você percebe que o Lanús, diferente do primeiro tempo, que ele tem 2 míseras finalizações, uma de fato com perigo, com 5 minutos, e tem um chute do Mendes com 48 minutos do segundo tempo, que ele chuta lá do meio da rua e isola. Isso só. O Léo Jardim, se pedisse um iFood e visse o jogo dentro do campo depois do chute na trave, não ia acontecer nada ao Vasco. No segundo tempo, o time cai e aí o Lanús entra no jogo, né? A Argentina é pequeno, as distâncias dos jogos são mais curtos. O Vasco é um time que fisicamente está sentindo. O Vasco quase não troca jogadores. O Carille trocou todo mundo lá no jogo do Corinthians. Depois do Corinthians, titular. Os jogadores que foram trocados foram por deficiência técnica. O Garré saiu do time não é porque revezou, poupou, não. É porque ele estava mal e o Ryan ganhou a vaga merecidamente. O Tietchan sim teve um problema particular. E aí, primeiro ele começou a tentar o Paulinho não estava bem, o Jair ganhou a vaga e entrou no time. O Adson, que parecia que ia ter a oportunidade de ganhar a vaga do Ryan, joga jogo sim, jogo não, e o Ryan foi subindo de rendimento, tomou a brecha. Agora o Nuno é todo jogo. O Coutinho foi poupado de um jogo, tá me fugindo a memória qual foi o jogo agora. Foi o jogo do Ceará. Mas o Coutinho é todo jogo também. O jogo do Flamengo esfola o Vasco fisicamente. Porque o Flamengo tem mais time, é um time que te pressiona, te empurra para trás. E você joga o jogo ali sendo amassado, tendo que dar alma ali e brigar por cada bola como se fosse um prato de comida. Os jogadores tiveram pouco tempo para se recuperar. Jogaram sábado, descanso domingo, segunda-feira é a véspera do jogo ali, mais aquele videozinho, terça-feira é o jogo. O próprio Carille falou na coletiva, pro jogo do Cruzeiro no domingo, você tem mais um descanso. Você tem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí, ó, dá para dar uma respirada. Tá? Então, para mim é muito claro que o problema do Vasco passa por os jogadores não estarem aguentando. Coutinho sai, o Nuno vai para meia, não sustenta. E as substituições, ao invés de melhorar o time ou manter, empurra o time para baixo. Com 23, o Jair, que vinha fazendo um bom jogo, é substituído pelo Paulinho, que não entra bem. O Adson até tem uma melhorinha no final do jogo, mas o Adson não entrou bem. Inclusive, perdeu uma bola que gerou uma chance de perigo, que o Vasco poderia ter tomado o gol. O Nuno foi jogar na meia, queria muita dele. O Ryan veio para a esquerda, eu tô gostando do Ryan na esquerda. Inclusive queria gastar alguns minutos para falar isso aqui do Ryan. O Ryan, para mim, é um jogador de arrasto, é um jogador de passada larga. Um lance que exemplifica para mim o que é o Ryan é o gol que ele mete contra o Sport no final do jogo, que ele vai igual a carreta furacão correndo pela esquerda, ganha o cara na velocidade, no finalzinho que ele já tomou a frente, ele dá um tapa para dentro, para sair cara a cara com o goleiro e tirar. O Ryan, quando ele tem a opção de jogar do lado do pé bom dele, que é a esquerda, e ele só no tapa, o Ryan sobe, porque ele tem muita força, ele tem a passada larga, ele tem facilidade para tirar o cara mudando de direção. Agora, quando o Ryan vem para a direita, exige-se mais dele um jogo associativo. Cortar para dentro, fazer tabela. Ele até fez isso, fez parede, fez algumas tabelas com o Jair e com o PH. Mas pro Diego, o melhor do Ryan, ele correndo em linha reta. Inclusive, contra o Sport, o gol do Verratti é um cruzamento dele. A bola cai na esquerda, no pé bom dele. Ele vem com a chapadinha ali e o Verratti faz o gol. Hoje, no primeiro tempo, não vou lembrar exatamente com quantos minutos, acontece uma jogada assim. O Ryan lá na esquerda abre o cruzamento, é a jogada que o Coutinho e o Verratti fica discutindo. Que o Coutinho fica puto com o Verratti, que ele acha que o Verratti ajeitou a bola errado. O Coutinho até aponta para onde ele queria a bola, dá um esporro no Verratti, o Verratti ficou no chão fingindo uma contusão lá. É um cruzamento do Ryan com a canhota, a zaga corta, a bola sobra ali entre o Coutinho e o Verratti e eles batem em cabeça. Então eu gosto muito do Ryan, tem uma jogada inclusive muito interessante, que o Paulinho chuta de fora com 25, quase sai o gol. É uma bola trabalhada aqui na esquerda, a bola vai no Ryan, o Ryan domina, acha um passe de calcanhar pro Nuno, e o Nuno abre a bola pro Paulinho e chega batendo. Muito bem, cara, o Ryan. E eu
não consigo pedir a escalação dele na esquerda porque o Nuno tá muito bem ali. Então, assim, o dia que o Nuno estiver fora, para mim é o Ryan na esquerda e aí tenta alguém na direita. Pode ser o Adson se estiver melhor, mas o Ryan pela esquerda me agrada. E o que me irritava muito no Ryan, que ainda dá para melhorar, mas ele já tá numa melhora, é a parte defensiva. Eu sempre falei que eu prefiro o Ryan jogando de 9 do que de beirada, porque o Ryan sem bola era uma tristeza. Ele melhorou, ele tá fechando melhor a linha, ele tá combatendo mais, ele tá voltando mais para recompor. Ainda prefiro ele mais próximo da área, mas o Ryan pela esquerda me agrada muito mais. Então, a gente pode estar vendo uma maturação do Ryan agora. Inclusive, na minha visão, tá? Se não for uma proposta irrecusável pelo Ryan no meio do ano, nossa, um caminhão de dinheiro. Eu não venderia o Ryan nessa janela, eu venderia ele no ano que vem. Porque tá muito claro para mim que o Ryan tá num processo de subida. Ele vai começar a ganhar espaço, vai começar a ter mais protagonismo, fazer mais gol, dar mais assistência, diferente do jogador que ele foi no Vasco até aqui. Tem períodos que ele é titular, daqui a pouco ele nem sai do banco, é reserva, joga 5, 10 minutos. Agora não, ele tá virando uma figura importante e tá começando a ser mais decisivo nas partidas. Tá? Então, se der para esperar, não sei como é que tá o cofre do Vasco, às vezes tem um desespero ali que conta-se com esse dinheiro esse ano e vão ter que executar a venda, dependendo da proposta. Esse era um comentário que eu queria fazer. Então, sendo bem sincero, para mim tá muito claro que o time do Vasco não aguenta com o elenco que a gente tem, essa batida de terça, sábado, quarta, domingo, terça de novo, não aguenta, cara. E outra, eu tô desesperado e morrendo de medo, porque o Vasco vai fazer 6 jogos direto agora fora do Rio de Janeiro. A gente tem Brasília, a gente tem Buenos Aires, a gente tem Venezuela, a gente tem Minas Gerais, a gente tem um jogo com o Fluminense aqui no Maracanã. Enfim, tem outro local que tá me faltando aqui agora. Tem Minas Gerais, eu falei? Jogo do Cruzeiro em Uberlândia. E se preparem, tá? Algum desses jogos aqui, não sei qual, o cara ele vai meter um time reserva igual o jogo do Corinthians. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Então é bom você jogar 3 competições? Desde que você esteja preparado para isso e tenha elenco. Então, na minha visão, eu concluo minha análise do jogo de hoje. Aconteceu algo muito dentro do esperado. O Vasco fez um primeiro tempo melhor do que o Lanús, teve dificuldade nos 7 primeiros minutos, foi entrando no jogo, passou a superior a partir dos 18, terminou em cima do Lanús, se capricha um pouquinho melhor teria feito o gol. A partir do segundo tempo o time morre, cansa e o Lanús vai tendo uma melhora. As trocas do Vasco não surtem efeito, alguns jogadores inclusive não entraram bem e o jogo acaba ali no 0-0. Ainda assim, o Léo Jardim não fez uma mísera defesa no jogo todo. Foi chute de fora da área, foi algum cruzamento que carambolou aqui e ali, uma bola bate e rebate dentro da área que alguém teve que dar um bicão. O Lanús mesmo não teve grande chance de perigo assim contra o Vasco. E o Vasco também no segundo tempo não criou nada, tá? Na verdade o Vasco criou muito pouco o jogo inteiro. Então para mim é isso. Esses jogadores do Vasco têm problema mesmo deles de genética, não são jogadores lá ele bem dotados aí fisicamente e não aguentam essa pressão, tá? Hoje, por exemplo, na vaga do Coutinho entrou o Alex Teixeira. Não imagino o Alex Teixeira sendo um atleta que vai competir num altíssimo nível fisicamente com outros jogadores, cara. Então é isso. O Vasco, se quer fazer um ano digno e avançando simultaneamente em 3 competições, ele vai precisar dar uma bela reforçada. E daqui até a pausa pro Super Mundial tem jogo pra caramba. E pede a Papai do Céu aí para não ter lesão, porque o elenco é curto. E até alguns jogadores que a gente contratou, hoje é o 4º jogo que o seu Lloyd Augusto não pisa no gramado. Mais uma contratação muito mal feita. Tá bom? Então essa é a minha visão. Acho que cobrar do Carille, que tudo é culpa dele, não acho que é por aí. Falta peça, falta jogador, não tem tempo para treinar, é pijama treino em vídeo, tá? Tem coisas que é individual dos atletas. Hoje, por exemplo, o Vasco quase toma gol numa saída de bola, num erro passe bobo do Lucas Freitas. Ele domina, arrasta, vai achar uma bola no piton, dá o passe curto, o cara antecipa
e toma o Vasco contra-ataque de calça reta por um passe curto. Sai o gol, aí a gente perde hoje de 1-0. Carille, seu burro, seu idiota, vai embora, papapá. Mas seria 1-0 de novo numa falha individual. O gol não saiu, graças a Deus. Mas nem tudo é o treinador também, tá? Então é isso, assim eu fecho com vocês o nosso pós-jogo. Espero ter agradado a galera que estava com saudade do meu vídeo gravado. Consigo me explicar, analisar muito melhor assim, mas precisamos sim fazer as lives. Teve uma galera que adorou ter essa interação e é importante também. Então vou ver se eu faço uma live amanhã na hora do almoço, à noite, sei lá. Mas a ideia é a gente começar a fazer lives. A lojinha do Futebolaço está me tomando um belo de um tempo. Tô tentando organizar tudo aí, porque sou eu sozinho para fazer um monte de coisa, tá bom? Um beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e até a nossa próxima edição. Tamo junto!